Olá pessoal, esse é o canal do Senhor Ludovício. Eu venho mostrar para vocês um jogo do Anthony Bauza lançado pela Galápagos esse ano. Trata-se do Takenoko. Takenoko é um jogo para de 2 a 4 jogadores com idade acima de 8 anos, com duração de 45 minutos ou mais, ok? No qual você tem que cuidar de um jardim onde mora um panda doado pelo imperador chinês ou imperador japonês. Nesse jogo você tem que cumprir uma certa quantidade de objetivos que você recebe e o jogador que tiver a maior quantidade de pontos após cumprir os objetivos no fim do jogo é declarado campeão. Vamos ver os componentes do jogo agora na sequência. Esse manual bastante simples, bem bonito, bem diagramado, com todos os dados descritos, todas as peças com suas descrições e suas funções, resumos das atividades que você vai desenvolver durante o jogo, explicações das cartas e dos objetivos, tudo muito bem diagramado, tudo muito simples de entender, ok? Uma quantidade bem grande de tiles, que são os tiles que comporão o jardim do imperador japonês, onde o panda vai morar. Em geral são vários tiles, mas que tem 3 cores básicas. Tá? Verde, rosa e amarelo. Um tile central, que é a partir de onde se desenvolve o jardim, né? Com o desenho do palácio e um belo lago. 3 conjuntos de cartas de objetivo, tá? Com objetivos distintos para cada tipo, né, de carta. Uma carta do Imperador, que é uma carta bônus para o jogador que conseguir baixar o número de cartas de vitória primeiro. Chamados tiles de melhoria, tá? Vermelho, azul e cinza. O dado do clima. As peças de bambu. São várias peças em várias cores, tá? Que é só um resumo, no caso aqui tem uma de cada, mais uma amarelinha. Os tabuleiros individuais, que são a princípio iguais a não ser pelo símbolo que identifica cada jogador, pode ser visto aqui no verso, é aí que há a diferença, tá? As peças que marcam as opções do jogador na sua vez, são 2 de cada. Os canais de água para irrigar os tiles, vocês vão entender isso durante o jogo. Por fim, as peças do panda e do jardineiro. Esses são os componentes do jogo e na sequência vamos ver como é que é feito o setup e como é jogado. Vou explicar para vocês como que se dá o setup do jogo. Você está vendo que as peças estão todas colocadas na mesa e são dispostas mais ou menos assim. Você coloca a peça central, já com a figura do jardineiro e do panda disponíveis no centro da mesa, com uma certa área para que o jardim possa crescer. Você deve deixar as peças de bambu, canais de água, tiles de melhoria, o dado do clima e as cartas de objetivo disponíveis. Você já distribui a cada um dos jogadores que vão participar da partida um tabuleiro e o kit com as 2 peças equivalentes ao símbolo que ele tem no tabuleiro dele. Além disso, cada jogador vai receber uma carta de objetivo de cada uma das pilhas. Esses são os objetivos principais. O objetivo do jogo é acumular mais pontos, baixando as cartas de objetivo ao lado do seu tabuleiro, até um número que é o número necessário para que se vença a partida. Isso vai depender da quantidade de jogadores. Se você jogar em 2 jogadores, são 9 cartas de objetivo que você tem que baixar para que se dê início à última rodada da partida. Se forem 3 jogadores, serão 8 objetivos. Se forem 4 jogadores, serão 7 objetivos. A partir do momento que você baixa a sua, por exemplo, jogando em 3 jogadores, baixa a sua 8ª carta, o primeiro jogador a baixar essa 8ª carta, ele vai receber a carta do Imperador. A carta do Imperador vai como um bônus para aquele que cumpriu primeiro a quantidade de cartas necessárias para dar o start do fim do jogo.
não significa que o jogo acaba aí. Ele pode baixar mais cartas, porque os outros jogadores vão ter a chance de jogar mais uma rodada cada um. Eu vou explicar para vocês como que se dá um turno. Assim, logicamente, as cartas de objetivo devem ficar ocultas, até para que os outros jogadores não prejudiquem a sua tática, a sua estratégia, sabendo o que você está tentando fazer. Você olha quando você quiser, só que os outros jogadores não devem saber quais são os seus objetivos. Uma rodada de Takenoko sempre começa com o jogador lançando o dado do clima. Aquele jogador, na sua vez, lança o dado do clima e vai ter alguns benefícios com isso. Mas, na primeira rodada, os jogadores não têm o dado do clima. A primeira rodada de cada jogador, ele cumpre já de imediato tarefas que ele vai escolher, marcando com suas peças aqui no tabuleiro. São 5 tipos de tarefas distintas que ele vai marcar uma de cada vez, realizar a tarefa e aí ele marca uma segunda tarefa no tabuleiro e realiza essa outra tarefa também. Ele não pode, a princípio, marcar tarefas iguais. Tá? O próprio tabuleiro tem uma marcação para lembrar disso. Aqui mostra que as tarefas têm que ser distintas. Eu vou mostrar para vocês quais são essas tarefas e como elas devem ser realizadas. A primeira, principal tarefa é a montagem do jardim. Quando você escolhe essa função, você deve pegar os 3 primeiros tiles que devem ser embaralhados antes do jogo. Observe esses tiles e, de acordo com seus objetivos, que depois você vai entender como é que isso é feito, você vai escolher um tile para colocar na mesa. Você deve ligar esse tile, no caso, essa peça, ela deve ser conectada à peça central para dar, no caso, estender o jardim. As 2 peças que você não pegou, que você não usou, vão para o fim da pilha. A peça que você liga diretamente à peça central, você pode ver que tem uma quantidade de água e o palácio, ela de imediato é considerada irrigada. Nesse caso, você vai pegar um bambu da cor equivalente e vai colocá-lo para crescer. Nesse caso, pelo fato de estar ligado diretamente à peça central, o bambu vai crescer. Pode ocorrer, de algum momento do jogo, você ter uma configuração como essa, e você não vai querer, de repente, colocar uma peça diretamente ligada à peça central. Nesse caso aqui, essa aqui já teria um bambu. E você quer colocar essa peça, mas você não quer colocar aqui. Você quer colocar ela anexa às outras 2. Nesse caso, você não pode fazer isso. Quando você não coloca uma peça ligada ao tabuleiro central, à peça central, você tem que colocá-la conectada a outras 2 peças que já estejam na mesa. Dessa forma pode, dessa forma não pode. E o que acontece? Quando eu coloco uma peça ligada a outras 2 peças e não ligada ao tabuleiro central, a princípio, nessa peça não vai crescer um bambu. Por quê? Porque só as peças ligadas ao tabuleiro central já estão irrigadas. Pela proximidade com a água, o bambu cresce. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, como ela é uma peça que ela está seca, digamos assim, ela está distante do centro, ela precisaria ser irrigada de alguma maneira para que o bambu começasse a crescer aqui. Como que isso se dá? É exatamente a segunda tarefa possível que você pode escolher no seu tabuleiro. Você pode escolher colocar um canal no jardim. Como que isso se dá? A partir do momento que eu marco isso aqui, eu posso pegar um canal desse, colocá-lo direto no tabuleiro, sempre entre as peças, e ligando a área central para que isso aqui, a água, possa vir da área central para cá,
para que irrigue as peças que estão mais distantes. Nesse caso, com uma peça só, eu não consigo ainda irrigar aqui. Eu preciso que a peça receba um segundo canal e aí ela irriga essa peça. A partir do momento que ela é irrigada, de imediato também vai crescer um bambu ali. Mas, como eu disse, quando você escolhe a função, você só pega uma peça. Essa peça você pode escolher colocá-la diretamente na mesa, ligando até a área central ou até uma área que você precisa de água, ou você pode guardar, colocando nesse espaço de reserva do seu tabuleiro. E aí, se eu coloco na minha reserva, como é que eu uso ele? Em qualquer momento da sua rodada mais à frente, pode ser até na mesma rodada que você pegou, no primeiro vai colocar o tile em outro lugar e aí vai baixar um tile primeiro e depois você quer colocar essa peça. Você pode acumular quantas você quiser e depois baixá-las de uma vez, porque não conta como uma jogada, contanto que esteja já na sua reserva. Aí você coloca ela direto. Nesse caso aqui, como eu tinha duas, digamos que eu já joguei antes e acumulei, aí essa área aqui passa a ser irrigada e começa a crescer bambu aqui. Tá ok? Certo. Na sequência, outra tarefa possível: mover o jardineiro. Aí você vai entender qual é a vantagem de mover o jardineiro. Você já vai observar. O jardineiro, ele sempre se move em linha reta a partir da peça onde ele estiver. Por exemplo, se ele estiver aqui, ele pode vir para cá. Se houvessem mais peças aqui, essa aqui é uma peça irrigada, depois eu vou explicar como funciona. Ele poderia ter saído, por exemplo, daqui, vindo diretamente até aqui embaixo. Ou no caminho de uma linha reta, ele pode parar no meio do caminho em outra peça. Na peça onde ele para, a partir do momento que ele para naquela peça, essa peça vai ter um crescimento dos bambus. Ele vai crescer um segmento de bambu na peça onde ele está e em qualquer peça irrigada adjacente que seja da mesma cor. Nesse caso, essa segunda peça rosa também vai receber um bambu. Como as duas são da mesma cor, essa cresce nessa e cresce nessa também. Se houvesse mais peças rosa desse lado aqui, cresceriam nela também, contanto que estivesse irrigada, ou ligada aqui, ou com irrigação chegando até ela. Ah, um detalhe: toda vez que o bambu cresce, ele pode crescer no máximo até 4 estágios. Quer dizer, ele pode ter 4 segmentos no máximo no crescimento total dele, tá? Acima disso, mesmo que o jardineiro pare aqui de novo, ele não vai crescer além disso. Outra tarefa possível é mover o panda. Se eu colocar aqui, eu faço com que o panda se mova. E qual que é o objetivo de mover o panda? É fazê-lo comer. O panda se move da mesma maneira que o jardineiro. Ele pode vir de uma linha reta e parar em qualquer talhe dentro dessa linha. Por exemplo, ele para aqui, ele vai consumir um segmento de bambu da cor rosa. E esse segmento de bambu vai ser colocado aqui na figura do panda no meu tabuleiro individual, já que fui eu que mexi o panda. Ele não consome mais nada, ele consome só onde ele parou. Outra tarefa possível na sua rodada é pegar uma outra carta de objetivo. Você coloca a peça aqui e escolhe mais uma carta de objetivo. Quando você escolhe uma carta de objetivo, você não precisa escolher de um tipo que você não tem. Por exemplo, você cumpriu o seu objetivo, você é obrigado a pegar o objetivo do mesmo tipo que você baixou. Não, você pode pegar de outro tipo. Por exemplo, aí eu vou explicar as cartas de objetivo. Você pode pegar uma peça, por exemplo, do panda. Todas as cartas que tem a figura do panda no verso são cartas onde você tem
uma certa quantidade de segmentos de bambu que o panda deve comer e que você deve ter no seu tabuleiro para que você possa baixar a carta. Por exemplo, se o panda, o panda quando eu movi ele, tivesse comido 2 segmentos de bambu verde, eu já poderia baixar essa carta. Eu pegaria os 2 segmentos de bambu, devolvo para o estoque central e essa carta fica baixada. É um objetivo cumprido. Existem vários tipos. Você vai ter de outras cores, você vai ter com conjuntos de cores. Então, esse é o objetivo que tem o panda no verso. Então, é o que o panda consome. E aquilo que vai para o seu tabuleiro é o que você vai baixar. Outro objetivo é bambu. Você faz crescer uma quantidade específica de segmentos de bambu de uma cor específica em um tipo de tile específico. Nesse caso, por exemplo, esse aqui, você precisa fazer com que cresçam 4 segmentos verdes, então significa que tem que ser um tile verde, que tenha esse símbolo, que aí são símbolos de melhoria, que depois a gente vai explicar como funciona. 4 segmentos com esse símbolo em algum lugar do tabuleiro. Não precisa ser nem você que faz essa parte, um outro jogador pode fazer, na sua vez você baixa a carta. Você cumpriu o seu objetivo, mais ponto para você. Vão haver outros tipos, por exemplo. Aqui 4 segmentos de bambu da cor amarela num tile que tenha esse símbolo. Por exemplo, aqui já tem um pouco disso sendo feito. Se eu conseguir colocar, ou outro jogador colocar mais segmentos aqui, em um certo momento do jogo, eu atingir essa posição, 4 segmentos de bambu num tile amarelo com esse símbolo, que é isso aqui, eu baixo e ganho 5 pontos. Então, essa é uma carta de objetivo onde há o símbolo do jardineiro no verso. O último tipo de objetivo é esse que no verso tem os tiles do jardim. Você tem que tentar montar essa configuração de tiles dessa cor em algum local do jardim. Como é que você faz isso? Quando você pegar as peças na tarefa de montagem do jardim, você vai tentar pegar a peça que você precisa e colocar ela na posição em que você monta a configuração necessária. Nesse caso aqui, o mais fácil é colocar ela diretamente aqui, que aí ela já vai sair irrigada com um bambu nela e pronta essa tarefa, você já pode baixar a carta. Se você fizesse ao contrário, colocasse, por exemplo, a peça aqui embaixo, primeiro que você não poderia colocar, você teria que ter outra peça desse lado, conforme eu já expliquei, né? Você, quando não é uma peça anexa ao centro, você tem que colocar presa com duas, né? Então você teria que colocar uma coisa mais ou menos assim, para poder colocar, e ainda teria que irrigar ela. Porque aqui, conforme as gotinhas mostram aqui dentro do desenho, só vale se a peça estiver irrigada para você poder baixar a carta. Nesse caso, o mais fácil é colocá-la diretamente aqui, que ela já vem irrigada porque ela está ligada na peça do centro. Outro detalhe. As cartas de objetivo não precisam ser baixadas na hora em que o objetivo acontece, até porque você tem que esperar a sua rodada. Mas se você, por um acaso, em algum momento do jogo, estava com o objetivo cumprido, deixou de baixá-lo, deixou na sua mão e fechado, e aí isso mudou até voltar para você, você não pode mais baixar essa carta. Por exemplo, aqui eu não tenho mais 4 segmentos, porque o panda pode ter vindo aqui na rodada de outro jogador e consumido um segmento amarelo. Então eu perdi a chance de baixar isso aqui, eu vou ter que esperar crescer mais um bambu ali, colocar o jardineiro ali, tem que escolher a hora certa de baixar as cartas. Muita gente esconde para esperar um certo momento do jogo e dar o start na última rodada, forçando, baixando várias cartas ao mesmo tempo. Só que isso também tem esse risco, dependendo do tipo de carta que você tem, principalmente as do jardineiro, isso pode mudar e você ser prejudicado. Mas e o dado do clima? A partir da segunda rodada, você já tem a oportunidade, antes de jogar, de lançar o dado do clima.
Quando eu lanço o dado do clima, ele tem alguns resultados possíveis, 6 resultados. Esses 6 resultados também estão representados aqui no tabuleiro. Sol, chuva, vento, trovoada e nuvens. Além disso, você tem o ponto de interrogação. Como é que funciona? Sol. Quando você joga e tem o resultado do Sol, você vai observando aqui, você vai ver que tem um símbolo do mais com o símbolo do seu tabuleiro. Significa que você ganhou mais uma ação. Você cumpre essa ação de imediato. Por exemplo, eu vou até aqui e faço... eu quero aproveitar essa ação, fazer com que o panda se mova para cá. Ele vai comer um segmento. Vou colocar no meu tabuleiro, junto com as outras que eu já tenho, né? E o jogo vai seguir. Na sequência, aí sim eu vou escolher minhas duas outras funções. Detalhe, eu não posso daí escolher mover o panda novamente, porque essa ação continua tendo que ser diferente das outras que eu vou ter na minha rodada. Tá ok? Resultado de chuva. Quando sai o resultado da chuva, de imediato, em algum lugar do tabuleiro que seja irrigado, lógico, eu faço crescer um segmento de bambu. Então sai o resultado de chuva, eu fiz crescer um segmento nessa área aqui, e o jogo vai seguir. Eu vou escolher daí minhas duas outras funções. Não há nenhuma restrição nesse caso, porque isso não tem a ver com as funções normais aqui, então eu posso até mover o jardineiro na sequência, nada me impede, e o jogo vai seguir. Tá ok? Se for um resultado de vento, o que vai acontecer? Eu tenho a opção de, na hora de escolher as minhas funções, escolher duas funções iguais. Por exemplo, eu escolho duas funções de canaleta, pego duas canaletas e as coloco de imediato no jogo, né? Poderia também escolher pegar duas vezes tiles e montar o jardim, né? Ao invés então de usar as canaletas, eu pego primeiro um conjunto de 3 tiles, coloco a peça em jogo, descarto os outros 2 da mesma maneira que eu fiz antes, pego mais 3, escolho mais uma peça, coloco em jogo, descarto mais 2 peças. E isso foi minha rodada. Quer dizer, eu não ganhei nada de jogada a mais, eu só ganho o direito de fazer 2 vezes, se eu quiser, a mesma jogada. Então essa é a peça do vento. Na sequência, você tem a trovoada. Só para cumprir certo aqui. Toda vez que eu coloco uma peça que já seja irrigada, que tem esse símbolo, já cresce o bambu nela. Então, por exemplo, a peça da trovoada. Quando eu pegar a peça da trovoada, a trovoada assusta o panda, que faz com que ele se mova para qualquer peça do tabuleiro. Aí ele não tem a limitação. A princípio isso não está na regra, então todo mundo entende que não há limitação da linha reta. E eu coloco o panda em um tile, onde ele foge quando a trovoada começa, e esse tile ele come uma peça de bambu. Ok? Isso também não conta como uma jogada a mais para efeito de ações que você vai escolher na sequência. Na sequência eu continuo escolhendo 2 ações e você não precisa se preocupar, você pode até mover o panda novamente, tá? Não há nada que diga que você não possa fazer isso. Tá ok? Então essa é a peça da trovoada. Outra peça, outra opção, é quando sai o resultado de nuvem. Quando sai o resultado de nuvem, aí eu vou ter a chance de explicar para vocês os tiles de melhoria, porque o resultado de nuvem lhe permite pegar
um dos 3 tipos de tiles de melhoria, apenas um deles, que eu vou mostrar de novo, e colocá-lo no jogo. Quais são as regras para colocar esse tile? Eu tenho que colocar ele esse tile menor, eu posso, no caso de melhoria, eu posso colocar num tile do jardim que não tenha outro símbolo e que não tenha bambu crescido nele. Digamos que aqui já houvesse bambu, eu não poderia colocar. Quer dizer, onde já tem um tile e onde há bambu, eu não posso pôr. Onde há apenas o tile sem nada em cima, pode até ter o jardineiro ou o panda, mas não pode ter bambu crescido, nem outro tile, eu posso colocar. Aí o que acontece? O que cada um deles faz? Por exemplo, esse tile aqui é o tile da fertilização. Se eu colocá-lo num segmento, a partir do momento em que esse segmento tiver um crescimento de bambus, digamos que ocorra aqui, das canaletas alcançarem esse tile, ao invés de crescer um bambu, vão crescer 2. Crescem 2 bambus ao invés de um. Toda vez que o jardineiro também chegar aqui, ou num tile que seja adjacente da mesma cor, enquanto aqui cresce um, porque ele parou aqui é normal, aqui vão crescer, porque está fertilizado, crescerão 2. Outro tile é esse. Esse é o tile em que o panda não consegue comer o bambu, porque é uma área cercada, teoricamente. Então, se eu colocar esse tile aqui e houver bambu aqui, mesmo se o panda parar aqui, ele não consegue comer, porque isso é uma área cercada. A partir do momento que eu coloquei o tile, lógico que eu tenho que botar o tile antes de ter bambu ali, o panda, ao chegar ali, ele não consegue comer esse segmento. Isso é muito comum para o jogador que tem o objetivo de fazer crescer uma certa quantidade de peças em um tile de uma cor específica. Ele coloca isso aqui para evitar que outro jogador jogue o panda lá para comer a peça e atrapalhar a jogada dele. Então, para isso que serve o tile com o símbolo do panda e cruzado na frente. Outra opção que você tem é o tile de água. Esse tile de água, quando eu coloco em um tile do jardim, mesmo que ele não esteja ligado por canaletas à peça central, de imediato cresce bambu nele, porque ele é considerado irrigado. Tanto é que foi por isso que nos outros que eu coloquei que tem o mesmo símbolo, o bambu já cresce de imediato. Da mesma maneira que os outros, eu só posso colocar esse tile numa peça que não tem o bambu. A partir do momento que eu coloco o tile nele, aí já de imediato cresce um bambu nele. Tá ok? Outro detalhe, a peça que tem esse símbolo, ela não pode ser utilizada para puxar a canaleta para hidratar outro tile. Essa hidratação só vem da peça central. Por exemplo, se eu tivesse uma peça aqui, não adianta eu fazer isso aqui, porque isso aqui não leva essa água desse símbolo para essa. Para trazer água até aqui, eu tenho que sempre trazer da peça central, colocando as canaletas, e aí apenas quando a água chega a primeira vez é que de imediato cresce um tile de bambu. Aqui, por exemplo, não tem porque aqui foi consumido. Ok? Se sair o símbolo do ponto de interrogação, você pode escolher qualquer um dos outros símbolos que existem no dado, qualquer uma das outras opções, e cumprir, no caso, e se beneficiar dessa outra face do dado. Quer dizer, aqui é um coringa, você escolhe qual das condições climáticas
você quer aproveitar. Pessoal, outra regra importante do jogo é que quando você tem o resultado de nuvem no dado, não necessariamente você precisa pegar o tile de melhoria e colocá-lo imediatamente no jogo. Você pode, de repente, guardá-lo na sua reserva para jogar num outro momento. Então, um resumo rápido. Na sua vez, na rodada, você joga o dado do clima, aproveita o benefício que o dado lhe dá, escolhe suas funções de acordo com o que o dado também lhe permite fazer, cumpre essas funções na ordem que você desejar, termina sua rodada, observa se você consegue cumprir alguma das metas, algum dos objetivos que você tem na mão, baixa a carta se for o caso e segue passando o dado para o próximo jogador. Isso aí é o resumo do que você tem para fazer na sua rodada. Gente, esse aí é o Takenoko. O jogo, como você pode ver, é muito simples, muito bonito, componentes de primeira qualidade. Novamente, um jogo muito bem engendrado pelo Anthony Bauza, né? Autor de jogos como Tokaido, Seven Wonders, Hanabi, Ghost Stories, Dojo. Quer dizer, você já, pelas características do Bauza, você já observa que ele não costuma criar jogos onde as regras são, digamos assim, encaixadas para resolver problemas do próprio jogo. Quer dizer, todas as peças são muito bem engendradas, todas as regras funcionam muito bem. É um jogo simples, fácil, pode ser um gateway game sem problema nenhum. As pessoas podem começar a jogar jogos de tabuleiro moderno através de um jogo como esse. A idade é adequada, a partir de 8 anos eu acho que está ideal, tá? Não se iludam, não é um tema, apesar do tema ser assim, um tema com aparência infantil, o jogo não é infantil, é um jogo estratégico, exige planejamento. Existe o fator sorte, sim, relacionado à questão das retiradas das cartas de objetivo e também na escolha dos tiles que montam o jardim, mas isso não influencia de forma absoluta o jogo. O importante é você ter um planejamento que seja eficaz para que você chegue ao resultado. A rejogabilidade é alta porque é um jogo bonito, você vai ter vontade de jogá-lo mais vezes. Ao perceber também o nível estratégico, você vai querer jogar outras vezes para tentar estratégias um pouco diferentes, mudar um pouco o seu foco de objetivos. E é um jogo que vai atrair a atenção do pessoal exatamente pela sua beleza, tá ok? Vale a pena ter na coleção. Takenoko quer dizer broto de bambu. Provavelmente Anthony Bauza se baseou na história da Hu Zetian, que é a imperatriz chinesa que doou 2 pandas ao imperador japonês lá pelo ano 600. Ela foi a única mulher a chegar ao trono do Império Chinês, e foi ela quem fez esse ato de paz e de relacionamento com o Japão, doando 2 ursos panda. Então é isso aí, pessoal. Takenoko, um jogo que vale a pena ter na coleção. Boa jogatina para vocês.